Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês aí o meu resultado do final de semana e também quero fazer principalmente é, alguns comentários sobre os jogos da Champions de terça-feira, tá? Porque pelo motivo, né, que eu sempre falo que a gente tem que seguir o método, galera. No caso, né, para quem faz aí o Lei Eventos Raros. Então, galera, eu vou mostrar primeiro aí o resultado do final de semana, tá? Eu fiz alguns jogos na sexta, vou botar até domingo, tá? Então vamos lá. Fiz alguns bons jogos. Comecei pela sexta-feira, tá? Eu fiz aqui o Al Nassr contra o Al Hilal. Esse jogo aqui eu fiz um lay 0-1, só que no caso eu fiz um lay 0-1. Na verdade eu fiz um lay 1-0 aqui, tá? Eu disse que o Al Nassr não iria ganhar esse jogo de 1-0. O Al Nassr, que eu me lembre, ele abriu o placar e no segundo tempo o Al Hilal acabou empatando. Se eu não me engano, esse jogo aqui terminou 1-1, tá? O meu lucro era de R$25, né? Peguei o lucro total, mas daí desconta a taxa, né, da Futbet. Então foi R$24,24. O outro jogo que eu fiz foi o Farense e Benfica. Esse jogo aqui do Farense e Benfica, esse jogo aqui, se eu não me engano, eu peguei um lei goleada ao Farense. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver quanto foi que esse jogo realmente terminou, só para eu poder ter a certeza para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, sexta-feira foi o jogo do Sporting. Eu não consegui fazer esse jogo do Sporting. Não tinha odd que valesse a pena. Então esse jogo do Sport do Benfica foi no sábado. É isso aí. Tá, foi 2-1. Isso aí, foi 2-1. Esse jogo aqui, galera, eu peguei, foi um lei, eu fiz um lei goleada ao Farense, tá? Depois que ele fez um gol, a odd estava bem alta, então eu não tinha uma stake alta que eu pudesse fazer na hora, então acabei conseguindo esse lucro aí de R$6,59. Foi uma entrada bem tranquila, bem tranquila. O outro jogo que eu fiz no sábado também, Monza e Milan, tá? Esse jogo aqui do Monza e Milan, eu fiz um lay 2-0 Monza, ou seja, eu disse que o Monza não iria ganhar esse jogo por 2-0. Também foi um green tranquilo aí. Ainda ganhei um lucro aqui no Match Odds, tá? Que eu fiz um lay ao Monza, depois que o Milan tava já ganhando, né? Com um gol à frente. Aí tentei pegar uma correçãozinha aqui. Tentei pegar gol, na verdade, do Flamengo e Atlético Mineiro. Aí aqui no Match Odds eu fiz a mesma coisa, tá? Eu peguei aqui, se eu não me engano, isso aí, o Flamengo já tava 1-0, aí eu fui e fiz o famoso Draquito, né? Que muitos aí já devem ter ouvido falar. Então aí eu fiz um lay ao Atlético Mineiro, o Flamengo já estava 1-0. Foi também super tranquilo, super tranquilo. Aqui no Correct Score eu fiz um lay goleada ao Flamengo, porque, né, pô, era final, primeiro jogo, então assim, eu achei que o jogo ia ser mais truncado, né, que dificilmente iria ter goleada,
Não houve goleada, né? Mas o jogo foi 3-1. Então eu fiquei ali na risca, tá? Mas eu segurei porque o Atlético Mineiro ele começou bem o segundo tempo e ele estava melhor do que o Flamengo. Então deu para dar uma segurada aí e conseguir um bom lucro, tá? Peguei o lucro total que era de R$ 60, né? Aí aqui descontou a taxa da Futbet, então foi R$ 58,32. Foi por um belo lucro. No Juventude Fortaleza, eu fiz um lei ao Juventude quando já estava 2-0 o Fortaleza. Essa odd estava totalmente desajustada. Se eu não me engano, eu entrei nela 32, tá? Já estava 2-0 Fortaleza, o Fortaleza dominando o jogo. Nesse jogo aqui eu dei mole, eu tinha que ter entrado com uma stake maior, mais agressiva. Eu fiquei meio assim de entrar com uma stake muito maior, né? Pelo fato do Juventude estar jogando em casa, mas pô, o Juventude não demonstrou em momento algum, tanto que eu consegui pegar esse terceiro gol, tá? E então assim, nesse jogo aqui eu dei mole, eu podia ter entrado com um stake maior para conseguir um lucro maior, né? Mas o que importa é o lucro, galera. O que importa é a gente ter o green, né? Era para ter um lucro maior, mas consegui um lucro, então isso que tá valendo. Ganhei 6,80 nessa operação. Aqui no Correct Score, no resultado correto, eu fiz um lei goleada ao Juventude. Entradas, pô, foi bem tranquila. Só que aqui eu tive um lucro de 2,19. Não, desculpa. Eu não fiz um lei goleada não. Aqui eu fiz foi um lei 2-0. No caso eu disse que o Juventude não iria ganhar esse jogo de 2-0, tá? Só que se eu não me engano, esse jogo aqui ele acabou no intervalo 0-0. Deixa eu até confirmar. Se eu não me engano, esse jogo acabou no intervalo 0-0 e o Fortaleza fez os gols no segundo tempo. Se eu não me engano, foi isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Teve 2 gols no primeiro tempo. Agora eu não tô me recordando qual entrada foi essa aqui. Então não foi lei 2-0 não, senão teria pego o lucro todo. E sinceramente eu não. Ah, tá. Sim. Aqui eu fiz um lei goleada ao Juventude, só que não correspondeu com a stake que eu queria. Aí, tipo, tinha correspondido, eu iria ficar só com R$ 5 de lucro. Tava com 300 e pouco de responsabilidade. Então eu falei, achei que não valeria a pena, ia ficar com aquela minha stake travada ali, podendo fazer outras entradas. Aí eu dei um cash out, fiquei com R$ 2,19 de lucro nessa entrada aqui. Mas realmente, aqui eu fiz foi um lei goleado ao Juventude, tá? Só que não correspondeu com a stake que eu queria, então eu acabei dando cash out. No jogo do Bragantino, Red Bull Bragantino e Cuiabá, esse jogo aqui eu fiz, aqui foi 4,80. Esse jogo aqui eu fiz foi um lei goleada ao Cuiabá, tá? Só que também a stake estava muito alta, a odd na verdade, né? Só que mesmo assim eu entrei, tá? Era para ganhar R$ 10, só que acabei propondo, né? E lucrei R$ 5, mas aí desconta aqui a taxa, né? Então eu fiquei com 4,80. No jogo aqui do City contra o Bournemouth, eu fiz algumas entradinhas aqui para tentar pegar gols, não consegui, tá? No match odds aqui, eu tomei aqui esse head, porque eu coloquei que o City, né, poderia pelo menos empatar. Eu fiz, na verdade, um lay ao Bournemouth no finalzinho do jogo, que o City estava pressionando, né? Tomei esse headzinho aqui. Aqui no 3,5, isso aqui foi um under que eu fiz, foi uma correçãozinha que eu peguei, tá? Correçãozinha baixa, ganhei 3,7. E nesse aqui eu fiz foi um lei goleada. Eu fiz um lei goleada ao Bournemouth. E consegui esse lucro aqui, o lucro total era de R$ 30, consegui R$ 28 de lucro. No jogo do Frankfurt contra o Bochum, eu fiz aqui um lei 0-1,
Ou seja, eu disse que o Bochum não iria ganhar esse jogo de 1-0, né? Ele tomou uma lavada, se eu não me engano foi 7-2 esse jogo, então foi uma entrada muito tranquila. Segui aí, era, né, R$ 15 de lucro. Aí o outro jogo que eu fiz foi o Fluminense contra o Grêmio. Esse jogo aqui eu fiz um leigo olhado ao Fluminense, mesmo o Fluminense jogando em casa, mas assim, o Fluminense não tem goleado, né? Não tem feito muitos gols, na verdade. E o Grêmio também é um time que não toma goleada, então foi bem tranquilo. Esse jogo aqui até terminou 2-2, né? Teve um rolo doido lá no final, terminou 2-2. Então consegui um lucro de R$ 23,78 e também consegui um lucro bom aqui no Match Odds. Eu consegui um lucro bom aqui. Eu peguei, se eu não me engano, eu peguei o segundo gol aqui do Fluminense. Eu peguei o segundo gol do Fluminense e consegui esse lucro aqui de R$ 20,25. E no Leverkusen contra o Stuttgart, esse jogo aqui eu fiz um leigo olhada ao Stuttgart, tá? Consegui aí, o lucro total era 35, consegui R$ 33,91. Então, final de semana aí, finalizado, consegui R$ 269,98 de lucro. Beleza, galera? Então agora vamos aí que eu quero fazer um comentário rápido com vocês sobre esses jogos da Champions de terça-feira. O porquê eu sempre falo, né? Bato na tecla, apesar de que eu também erro, né? Até profissional erra, que eu já vou até citar quem foi que acabou errando, né? Então, imagina nós, né? Mas assim, a gente tem que ter emocional, tem que saber sair do mercado, porque se a gente segue aqui esse método e toma um full head, a gente vai ter que ter muitos e muitos e muitos greens para poder recuperar esse head e voltar a ser lucrativo. Então, por isso que a gente tem que sempre seguir o método, sair na hora que tem que sair, tá? Então, primeiro eu vou dizer aqui a entrada que eu fiz. Eu fiz a entrada aqui, foi no jogo do Real Madrid e Milan. Esse jogo aqui eu fiz um leigo olhada ao Milan. Vocês podem ver que o Real Madrid, apesar dele ter tomado a última goleada aí contra o Barcelona, mas foi fora de casa, né? Foi um clássico. E o Barcelona, pô, é muito melhor do que o Milan. O Milan não vem jogando bem. Eu assisti o jogo do Milan contra o Monza, né? Que eu até comentei com vocês que eu fiz essa entrada. Assim, o Milan ganhou, mas pô, ele não demonstrou um bom futebol. Então, assim, o Real Madrid, pelo seu retrospecto, né? E por ser muito forte em casa, e vocês viram, né, que ele demonstrou essa força lá contra o Borussia Dortmund, né? Apesar do Real Madrid estar tomando muito gol ultimamente, mas ele geralmente consegue se recuperar. Contra o Borussia ele conseguiu. E eu fiz um leigo olhada aqui ao Milan, tá? Fiz o leigo olhada ao Milan, aí começou o jogo. O Milan já fez, né? 1-0 aqui aos 12 minutos. Continuei na posição tranquilo, né? Até que o Vini Júnior empatou, né? De pênalti. Aí ficou 1-1. Continuei segurando essa posição, continuei segurando. Aqui eu já estava começando a entrar em green. Já estava começando a entrar em green quando, quase no finalzinho ali do primeiro tempo, né? O Morata fez 2-1. Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, tá 2-1, acho que dá pra segurar, né? Pode ser que aconteça a mesma coisa aí que o Borussia. Começar o segundo tempo aí, o Real Madrid vir varrendo, vir com tudo. Começou o segundo tempo, né? Aquele jogo lá e cá, lá e cá. O Milan se defendendo mais, porém dando os contra-ataques com muito perigo. Esse cara aqui, Rafael Leão, o cara jogou muito, jogou demais. Toda hora que ele pegava a bola no ataque ali era perigo para a zaga do Real. Jogou muito. E eu fiquei segurando. Quando saiu esse gol aqui aos 73, se eu não me engano, eu já estava com lucro já. Eu estava com lucro de R$ 5. O meu lucro total era de R$ 30, tá?
Eu entrei, se eu não me engano, eu entrei nessa odd, a odd 70. Eu tava já com lucro de 5 para ganhar 30. Falei, vou segurar, porque o Real Madrid tá atacando mais, porém o Milan tá dando uns contra-ataques meio que perigosos, mas acabei segurando. Quando num desses contra-ataques, né, ali pela esquerda, o Rafael Leão, ele fez uma ótima jogada ali pela ponta esquerda, cruzou na área e esse carinha aqui, Reinders, fez o terceiro gol. Isso aos 73 minutos de jogo, né? Aí eu já fiquei assim meio cabreiro, eu falei, caraca, cara, 3-1. E nisso eu já tava vendo que o City já tava tomando uma goleada do Sporting. Eu falei, que isso, não é possível. O City tomando goleada, mesmo jogando fora de casa, pô, mas ele é muito, mas muito, muito melhor do que o Sporting. Apesar do Sporting estar jogando muito bem, principalmente em casa, mas, pô, vamos ser realistas, galera. Não tem comparação nenhuma o time do City com o do Sporting. Aí quando eu vi aquilo ali, eu fiquei meio cabreiro, né? Eu falei, caraca, será que o Milan também vai fazer 4-1? Porque eu tava com uma stake muito alta, muito alta. Eu ia tramar um head feio. Só que eu resolvi segurar. Erradamente, tá, galera? Erradamente. Eu tava com... Teve uma hora que eu tava com se eu não me engano, era R$ 145 de head. Era mais ou menos aí uns 5 a 6% de head. E era pra eu ter saído nessa hora. E eu fiquei segurando. Teve uma hora que o Milan deu um contra-ataque, quase fez o quarto gol, quase fez o goleiro que salvou, tá? O goleiro que salvou. Isso já tava mais ou menos ali uns 80 e poucos minutos de jogo. Aí eu falei, tá na hora de eu sair. Só que teimosia, né? E eu vendo aqui que o Real Madrid tava melhor, vocês podem ver aqui pelo gráfico. Aí o Rafael Leão, ele saiu também, ele foi substituído. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque aí o Milan parou de dar aqueles ataques perigosos, né? E o Milan começou a se retrair. Então só tava dando o Real Madrid. Aí eu deixei a posição, acabou que o jogo terminou 3-1. Eu ganhei aí os R$ 30. Porém, totalmente errado, galera. Tá? Totalmente errado. Não era pra eu ter segurado essa posição. Eu poderia ter tomado o quarto gol ali tranquilamente. E ia tomar um head bem cheio, bem cheio. E que assim, sinceramente seria difícil de recuperar, porque teriam que ser muitos e muitos e muitos jogos, porque eu tava com uma stake alta pelo fato de eu ter entrado numa odd alta. Então, galera, por isso que eu sempre falo, a gente tem que seguir gestão. Eu falo isso aqui, porém às vezes eu não sigo, é erro meu, tá? Mas nós temos que seguir a gestão, galera, sempre. Não tem essa. Tem que seguir o método e, na verdade, a gente tem que sempre seguir o método e com gestão, tá? Agora, outro jogo que eu quero comentar com vocês é aqui, o Sporting contra o City. Pra galera que segue o Full Trader aí, o Ricardo da Full Trader, ele comentou, tá, sobre esse jogo. Ele tem uma stake de alavancagem e ele tava nesse jogo aqui, do Sporting contra o City. Pô, se você pegar aqui, você vê pelo gráfico, eu não assisti o jogo, porque eu tava prestando atenção no jogo do Real Madrid. Mas se você pega, você vê o gráfico aqui, ó, só tá dando City. Só City. Né? Parece que era só um time que estava jogando. E os caras conseguiram fazer gol. Provavelmente deve ter sido um contra-ataque. Eu não vi os gols, tá? Deve ter sido um contra-ataque, de repente bola parada, né? Mas só tava dando City, galera. E para vocês verem como é que o City é muito, mas muito mais, muito superior do que o Sporting. E mesmo assim, o Sporting foi e fez 4-1 no City. Goleou o City. Muita gente que estava nesse lei goleada aqui, eu tenho certeza que muita gente tomou goleada. Porque, sinceramente, até eu iria tomar um head nesse aqui se eu tivesse nesse aqui. Eu até pensei em entrar, tá? Só que eu resolvi não entrar, preferi fazer o jogo do Real Madrid, que eu me senti mais confiante pelo fato do Real Madrid estar jogando em casa. Mas com certeza muita gente tomou um head nesse aqui, inclusive o Ricardo, né? Ele fez um stories comentando que ele tomou um head cheio aqui, que ele também achou que o City não iria tomar goleada. Pô, eu nem lembro qual foi a última vez que o City tomou goleada, né? Pô, deve ter anos isso aí. E aconteceu, né? Aconteceu. Então, assim, por isso que eu sempre falo, galera, a gente tem que seguir o método, tem que seguir a gestão, tá?
Pro Ricardo, ele tomou esse head aí cheio na banca dele de alavancagem, mas para ele, pô, com certeza isso para ele não é praticamente nada. Não sei quanto era a banca, quanto era a stake dele, não sei se era 5 mil, se era 10k, mas pô, um cara aí, né, que para quem acompanha ele viu que na Euro ele, pô, botava 1 milhão ali de entrada de responsabilidade. Ele botava 1 milhão, galera. Eu vi, eu acompanhei, tá? E tem gente aí que vai falar que é banca falsa, que não sei o que, sei que lá, mas galera, não é. Tá? Podem falar aí, mas não é. Não é que eu tô defendendo o cara, não, mas eu acompanho o cara há anos, tá? Eu acompanho o cara há anos, desde que eu comecei a fazer trade, eu já acompanho ele. Na época, ele nem fazia esses eventos raros aí. Os métodos dele principal era correção e back, e às vezes fazia lei, tá? Eu comprei o curso dele em 2019, se eu não me engano, em 2019 eu comprei um curso dele, fiz um curso dele muito bom. Então assim, eu sempre acompanho o cara, tá? E ele usava, obviamente, ele usava uma stake muito menor, porque ele tinha uma banca muito menor. Porém, o cara foi, né? Foi crescendo, né? Montou a empresa, também ganha dinheiro com isso também. E automaticamente foi crescendo a banca dele, com a experiência que ele vai construindo. Então, assim, esse head que ele tomou, para ele não vai fazer muita diferença, mas fica, né, de aprendizado, galera. A gente tem que entender que futebol é uma caixinha de surpresa. A gente não pode ter achismo. Ah, eu acho que o Sport não vai golear o City. Nunca que isso vai acontecer. Sinceramente, se eles jogarem mais 100 vezes, não vai acontecer isso de novo. Ou se acontecer, vai acontecer uma vez só, das 100 vezes, tá? Mas uma hora acontece. E quem entrou nesse jogo aí pegou essa hora. Por isso que a gente tem que seguir o método. Se a pessoa entrou nesse lei aqui, vocês podem ver aqui que o City abriu o placar, né? Bem rápido ele abriu o placar. Aos 4 minutos o Phil Foden abriu o placar. O lei goleada do City estava lá embaixo. Se eu não me engano, estava 3 ou 4. O do Sport eu acho que estava 60 ou 70. Então aqui o City abriu o placar. O Sport ele foi fazer gol aqui aos 38 minutos. Se a pessoa entrou aqui e foi diminuindo a exposição dela, dá até para você já sair em lucro antes de tomar esse gol, tá? Antes de você tomar, pela pequena experiência que eu tenho, porque eu, né, tô fazendo esse método aqui não tem um ano ainda, então por isso que eu digo que é uma pequena experiência, mas se eu entrasse nesse lei goleada aqui, quando chegasse aqui aos 38 minutos, com certeza eu já teria saído do mercado, porque eu já teria saído em green. Ou se eu não tivesse saído, eu já teria diminuído e muito minha exposição, tá? Um exemplo, eu entraria com 2k, quando chegasse aqui nesse gol aqui, eu iria estar aí, não sei, com os 300 reais, 200 e pouco, que aí eu ia deixar atorar até o final para poder conseguir um lucro maior. Ia tomar um head, sim, mas com uma stake muito, muito, muito menor, tá? Agora, se eu pensar assim, ah, não, vou sair logo no lucro, com certeza daria tempo para você sair no lucro aqui antes desse gol de pênalti aqui aos 38 minutos do primeiro tempo, né? No caso, quando o Sport empatou. Já dá para você sair em lucro aqui. Mas, para quem quis, né, pegar o lucro total, aí segurou, aí chegou o segundo tempo, já tomou 2 gols rápido, bum bum, aí, meu amigo, não tem mais o que você fazer. Aí você já está com mais de 50% de head, né? Aí você tem que esperar mesmo para tentar. Você já vira torcedor, né? E aí você vai ficar na torcida para esse jogo terminar 3-1, ou de repente o City empatar ou virar, né? Que aí terminaria 4-3, aí daria green. Mas aí nessa de ficar torcendo, aí chega aí, tem mais outro pênalti aqui no finalzinho do jogo e os caras fazem 4-1. Então, galera, por isso que eu sempre falo, a gente tem que seguir o método, tá? E ter gestão de banca. A gente não pode sair se enfiando num jogo que a gente não conhece ou achar que vai acontecer isso porque o time é isso, porque o time é aquilo, mas futebol não é achismo. Futebol, mesmo a gente vendo aqui também, com leitura de jogo, você pode ver pelo gráfico aqui que só deu City, porém os caras fizeram gol. Então vai fazer o quê? Por isso que, assim, saiu o segundo gol, galera. É difícil, tá? A gente falando isso aqui agora, depois do jogo,
é muito mais fácil. Mas é difícil, vou ser sincero, é difícil. Você toma um gol aqui no finalzinho, ainda mais do Sporting, e fala, pô, o City é muito melhor. Ele não vai tomar mais 3 gols. E aí já toma 2 gols logo em sequência, assim que começa o segundo tempo. É difícil, é complicado, tá? Mas é isso, galera. É isso. Isso aqui serve de aprendizado até pra mim, tá? Que não fiz esse jogo, né? Mas se for um profissional que já faz isso aqui há anos, principalmente esse método, né? Que foi ele que elaborou, tomou um head, você imagina a gente, né? Que tá apenas aí no início. Então, por isso que a gente tem que seguir o método, tem que seguir o método e fica de aprendizado. Tomou o segundo gol contra a sua posição? Sai, galera, sai. Não segura, porque se tomar o terceiro gol, você já vai estar com o head alto e aí você vai virar torcedor e uma hora esse quarto gol vai vir e aí vai levar a tua stake toda ou sua banca toda, né? Porque esse método aqui é para alavancado e alavancado é o que? É você ir colocar a sua banca toda nessa entrada, tá? É o famoso all-in. Beleza, galera? Então, meu vídeo hoje é esse aí, tá? Eu não vou comentar sobre os jogos de amanhã. Tem alguns jogos aí da Champions, né? Alguns jogos interessantes, mas eu não vou estender muito o vídeo, tá? E também tem Brasileirão à noite, né? Tem aí o Flamengo Cruzeiro também, que provavelmente vai ter boas oportunidades, mas eu não vou comentar não para não estender muito esse vídeo, até porque a minha intenção desse vídeo era principalmente falar desse head aí que a galera provavelmente deve ter tomado do jogo do Sport contra o City. Valeu? Então tamo junto. Quem puder aí, curte esse vídeo, né? Se inscreve no canal e compartilha aí pra gente poder levar conto para mais e mais pessoas, né? E para todo mundo, né, ter noção de que no futebol sempre pode acontecer tudo. Valeu? Grande abraço aí e até o próximo vídeo.